Boa tarde, nono ano. Lembra que eu falei do quadro? Ó, o quadro aqui agora, tá vendo? Eu tô cumprindo minha promessa, tá vendo? Estou aqui agora com um quadro, tô emocionada. Vocês estão sendo a primeira turma para eu poder dar aula com o quadro, então vocês estão sendo minha cobaia, para eu poder ver aqui tamanho de letra, se tá dando para ver direitinho. Então, cada dia que passar, a gente vai melhorando esses detalhes, tá certo? Porque vocês estão sendo o meu teste, a primeira turma. Vamos lá, nono ano, né? Deixa eu colocar aqui nono ano. Também vou ver o teste do som, né? Porque a gente fala assim, né? Sentado. E aí agora eu tô em pé, eu vou me afastando. Eu não sei mais ou menos como é que vai ficar esse som. Eu vou dar uma olhada depois, quando eu pausar o vídeo. Tá certo? Olha só, a gente não tá vendo o modelo atômico? A gente vai finalizar isso. Eu vou conversar sobre a pesquisa. Eu já enviei um vídeo para vocês sobre isso, só que agora a gente vai estar utilizando o quadro e fechar aí, tá certo? Eu vou complementar também umas partes que estão faltando, tá? O que acontece? No livro de vocês e até no próprio conteúdo do nono ano, não tem mais como era antes, só a parte de introdução à química e introdução à física. Mudou. Estamos agora também com os livros todos atualizados com a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. E o que é isso? É uma base onde todos os estudantes, independente da escola, estão vendo mais ou menos os mesmos conteúdos. Existe um cronograma aí. Lógico que a gente vai adaptando de acordo com a região, de acordo com a realidade. O que acontece? Eu não vou ficar como até em anos anteriores, que eu ficava muito em química, introdução à química. Por quê? Porque o nosso ano, a gente não só está finalizando 2020, vocês, no meio do ano, né? Logo após o meio do ano, junho, vão entrar no ensino médio. E aí vocês vão para o primeiro ano. No primeiro ano, quando vocês forem estudar química, certo? Provavelmente, se for de manhã, vai ser comigo. Se for à tarde, vai ser com outro professor. A gente vai ver todos esses conteúdos aqui agora. Vocês vão ter uma nova introdução à química. Então, vai ver tudo de novo. Vai ver o que é o átomo, modelo atômico. Lógico que vê com um pouco mais de profundidade. Mas essa introdução é a mesma. Então, eu não vou me prender muito. A gente vai fechar aqui para vocês chegarem no meio do ano tendo uma noção do que é o átomo, do meio que do histórico do átomo, ao modelo atômico que existe hoje em dia, como foi que chegou até aí. E dar continuidade lá quando vocês estiverem com química, tá certo? A gente vai ver isso aqui e vai ver alguns conteúdos que já são novos conteúdos próprios para nono ano, tá certo? Que aí a gente vai caminhando até onde der, tá? Aí, olha só, a gente viu na aula anterior a questão, né, fazendo a leitura do que era teoria, né? A gente viu essas coisas, né? Eu tô na página, gente, rapidinho, na página 38 do livro, viu? Então, a gente viu a questão da teoria, dos modelos, não foi? No segundo vídeo que eu passei para vocês poderem fazer a prova do simulado, que eu ainda não sei o resultado, do simulado não, perdão, da atividade diagnóstica, aquela avaliação lá, eu fiz aquele videozinho rapidinho para vocês não errarem as questões lá, não ficarem sem noção e dizer, a Bruna nem falou sobre isso e o negócio caiu aqui na prova. Então, lembra que teve uma questão lá que foi relacionada à pesquisa que eu passei e à explicação que eu fiz? Que foi para vocês saberem mais ou menos a questão do modelo atômico de Rutherford, não foi? Então, vamos primeiro relembrar o modelo atômico de Dalton. Não vou usar o piloto vermelho, não. Peraí. Deixa eu brincar com os pilotos, que eu tô com saudade de usar o quadro. Ó, tomara que não fique manchado, porque o preto sempre fica manchado aqui no quadro, mas vamos lá. Modelo atômico de Dalton. Lembra? Na pesquisa que vocês fizeram, o modelo atômico de Dalton foi comparado ao quê? A bola de bilhar, não foi? Que eu expliquei para vocês que é aquela bola de sinuca, não foi? Então, foi o que foi comparado. Então, ele deu alguns modelos, né, do que seria. Inclusive, aí na página 39 tem. Ele colocou que o oxigênio, né, representou assim. Aí depois, hidrogênio. Pode olhar no livro também, viu, gente? O oxigênio, assim. Não vou copiar tudo, não. Hidrogênio. Eu não estou colocando a sigla,
tá? Eu só estou abreviando o nome, porque a gente ainda está se adaptando a isso aí. Hidrogênio ficou assim? Ficou. Carbono todo pintadinho de preto, que eu não vou pintar aqui, e por aí vai. Então, uma bola, tipo uma massa, seria, no caso, o átomo, aquelas mínimas partículas para poder formar todas as matérias, como foi a explicação do primeiro vídeo, não foi, gente? Então, esse foi o modelo atômico de Dalton. Só que aí, Thomson, quando vocês forem para o ensino médio, vai ter a explicação direitinha do experimento de Thomson, que eu faço. Então, Thomson fez uns experimentos em que ele descobriu que esse átomo tinha partículas negativas, certo? E essas partículas negativas, ele deu o nome de elétron. Eu vou colocar aqui Thomson, é com M o nome dele, tá bom? Thomson. O modelo dele fica conhecido como modelo do pudim de passas. Não foi isso que vocês fizeram nas pesquisas de vocês? E aí, ele descobriu que o átomo, ele tinha, além da carga elétrica positiva, também tinha a negativa. Vou colocar a negativa aqui de vermelhinho, tá bom? Ó, o negativo aqui vermelhinho, ó. E essa partícula tá pequena, gente? Deixa eu ver aí se tá pequeno. Deixa eu encostar mais aqui o quadro. Tremendo aí o vídeo pra vocês. Depois o vídeo, o computador cai no chão, vocês dão risada, amiga. É bom que fica aí as pegadinhas salvas. Pronto. Olha só. Essa partícula negativa aqui foi dado o nome de elétron, certo? Então, aqui seriam os elétrons, essas partículas negativas. Então, descobriu-se, né? Thomson foi lá e descobriu a existência do elétron. Ah, isso daí, existem essas partículas aí, negativas. Só que aí, foi esse tipo de desenho aqui que começou-se a dizer que essas partículas negativas chamadas de elétrons seriam as passas, por exemplo. E aí dizia que isso daqui é o modelo do pudim de passas. Ficou conhecido assim, tá? Tem hora que eu olho aqui pra mim, tem hora que eu olho pra lá, pra câmera, viu? Então, tem hora que eu vou ficar zarolha. Aí, vamos lá. Que a gente ainda tá se adaptando, né? A gente ainda não é artista. Aí, o professor é artista, né? Mas ainda não é assim de tela. A gente tá virando agora. Vamos lá. Olha só, Dalton, Thomson, e aí vem Rutherford. Rutherford, lembra que eu falei que eu dei aquela explicação lá, que aí ele disse o quê? Que, na verdade, esses elétrons, eles não estariam assim espalhados. Eles estariam ao redor, certo? Ao que ele deu o nome de eletrosfera. Olha o nome elétrons, eletrosfera. E aí o modelo atômico de Rutherford foi comparado ao sistema planetário, certo? Onde teria o núcleo e os planetas ao redor, na verdade, seria o núcleo do átomo e os elétrons ao redor. Beleza? Olha aí, na página 39 tem o desenho. Vocês estão vendo aí o desenho? Na página 39. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Tá certo. Rutherford. Então, o modelo dele foi comparado ao sistema planetário. Sistema planetário, sistema solar. Só que aí ele descobriu outra coisa importante também, viu, gente? Ele descobriu que a carga elétrica positiva ficava no centro. Então, essa carga elétrica positiva, ó, aqui no centro, e ao redor os elétrons. Só que aí o desenho dele ficou mais ou menos assim. Não é mais ou menos assim que tá aí no livro de vocês? Quem não tiver com o livro na mão, dá para acompanhar aqui tranquilamente, tá bom? Então, ó, esses elétrons já estariam aqui, ó, espalhados ao redor desse núcleo, porque essa parte central aqui acaba virando um núcleo de carga positiva, ó. Nesse processo aqui, gente, já é basicamente igual ao que é considerado hoje, certo? Só que aí veio também outro cientista super importante, que ele só fez complementar isso, ele descobriu outra coisa com relação a isso.
Ele descobriu duas coisas. Primeiro, que esses elétrons não ficam solto, embaralhado de qualquer jeito. Então, ele descobriu que existiam camadas aqui. Como assim essas camadas? Ó, já existia um núcleo. E aí vem, ó, camadinhas ao redor do núcleo, de forma certinha, ó. Essas camadinhas ao redor do núcleo tem uma determinada quantidade de elétrons em cada camada. Então, ó, aqui nessa primeira camada, 2. Isso eu estou inventando, tá? Aqui pode ser que tenha 3. Aqui pode ser que tenha um só. Ou pode ser que tenha 4. Ó. E por aí vai. Só que de forma organizada, ó. Através de camadas, tá certo? Fica estático assim sempre? Não. No ensino médio, no primeiro ano, vocês vão aprender direitinho que esses elétrons, eles podem, ó, tanto se ligar com outros átomos, né, com a camada de outros átomos. Isso vocês vão aprender no ensino médio, tá bom? Agora, nesse ano ainda, vocês vão aprender, tá certo? Olha só, outra coisa que esse outro cientista, que eu ainda não falei o nome, descobriu. Esse núcleo aqui, Rutherford, não disse que era de carga positiva? Ele não estava errado, não. Tinha carga positiva. Só que ele descobriu também que tinha uma determinada carga neutra. Não era nem positiva nem negativa. E aí, eu vou colocar um círculo aqui. Na verdade, esse círculo está representando zero, neutro. E aí, essa carga elétrica neutra aqui, ele deu o nome de nêutron. Nêutron. Eu ia colocar o acento no lugar errado. Aí vocês iam brigar comigo, ia estar gravado. Eu não ia poder nem dizer que era coisa da cabeça de vocês, tá vendo? Olha só. Nêutron foi o nome dado a essa carga nula. E quem foi esse cientista que complementou o modelo atômico de Rutherford? Já descobriram o que é? Vira a página aí para vocês saberem quem foi. Vai para a página 40. Bohr. Ó, Bohr. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi corretamente. Ó. E aí esse modelo atômico ficou conhecido como modelo atômico Rutherford-Bohr. Por quê? Porque Bohr ele complementou aquilo que já se sabia. Então, ele descobriu tanto a carga neutra e deu nome a ela, quanto descobriu que esses átomos ficam dispostos em camadas. E uns são diferentes dos outros. Então, o hidrogênio não vai ser igual ao oxigênio, que não vai ser igual ao carbono, que não vai ser igual ao nitrogênio, e que não vai ser igual ao enxofre, e por aí vai. O estudo dessas camadas tem no livro de vocês. Só que ele é um estudo também detalhado, que tem também no ensino médio. E aí, no primeiro ano, é esse conteúdo todinho de novo, e estuda detalhadamente também essa coisa das camadas, que é chamada de distribuição eletrônica, que é a distribuição dos elétrons nas camadas aí do átomo. Gente, tudo isso aqui é o átomo, viu? Tudo isso aqui vai ser o átomo. Cuidado para não confundir átomo com célula, tá bom? Vocês que já são no nono ano, que já estão saindo, né, da escola, vocês têm que ter em mente que a menor unidade da vida, a menor partículazinha que vai formar os seres vivos é a célula. Só que essa célula ela é formada por átomos. Então, o átomo é menor ainda que a célula. O átomo forma coisas vivas, porque ele forma a célula, né? E a célula se unindo, diferentes células vão formar diferentes partes do corpo, diferentes seres vivos, planta, bicho e por aí vai, certo? Só que o átomo, ele também vai formar coisas não vivas. Então, assim, por exemplo, esse copo aqui, ó, esse plástico aqui, é um ser vivo? Não. É formado por célula? Não, não é formado por célula. Mas ele é formado por átomos, tá certo? Você que tá aí, ó, temos átomos no nosso corpo? Claro que nós temos átomos. O nosso corpo é formado por átomos? É. Só que esses átomos se organizam, formam todas aquelas moléculas que formam a célula, que vocês estudaram bastante no ano passado, a célula.
Tá certo? Então, quando vocês chegarem na aula de biologia do próximo ano letivo, que ainda vai ser esse ano, em 2021, na metade do ano, quando vocês chegarem lá no primeiro ano, que o professor de biologia chegar para vocês e perguntar qual é a menor unidade da vida, quando falar de vida, você vai falar de célula. Quando perguntar qual é a menor partícula da matéria que forma todas as coisas, aí você vai falar que é o átomo, beleza? Fica um pouquinho confuso, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Por quê? Porque, em geral, pode ser que mude, mas em geral, no primeiro ano, a gente começa falando de átomos e a gente começa falando de célula. Então, vocês vão estar vendo ao mesmo tempo o professor de química falando uma coisa, o professor de biologia falando outra, mas que se complementam. E aí, vocês vão se acostumando melhor, tá certo? Olha só. Aqui, gente, eu vou finalizar com vocês, porque aqui a gente já chegou mais ou menos no modelo do átomo, tá bom? Então, o átomo vai ser isso aqui. Vai ser a menor unidade, a menor partícula, né, da matéria. Lembra que matéria é o quê? Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá bom? E aí, esse átomo aqui, a gente sabe que tem um núcleo. Esse núcleo tem partícula positiva e tem partícula neutra. Ó, gente, eu não coloquei aqui que a partícula positiva... Eu coloquei? Não, é chamada de prótons. Perdão. A partícula neutra é chamada de nêutron. E eu tô olhando toda hora para baixo aqui para ver o tempo, viu, gente? A partícula neutra é chamada de nêutron. E as partículas negativas vão ser o quê? Os elétrons, tá certo? E aí, vamos supor que vocês estão lá no primeiro ano já. E aí o professor, a professora, pode ser até eu, inclusive, porque eu dou aula de química no ensino médio também. Vou chegar e vou perguntar assim, gente, quais as partes do átomo? O que é o átomo? Aí você já vai saber, já vai falar, né? Menor unidade lá, menor partícula. Aí vou comentar, vocês vão comentar isso, né? Os alunos do Lagoão já vão saber. Aí depois vai chegar, gente, sim, mas as partes do átomo, o que é que são? Os elétrons é positivo, negativo ou neutro? Os prótons é positivo, negativo ou neutro? E os nêutrons é positivo, negativo ou neutro? Aí todo mundo, né, vai ficar, tal coisa é positiva, tal coisa negativa, vai ficar aquele fundo, se vocês, ó, vão chegar e vão lembrar. Já vai ter tempo que vai ter visto o conteúdo, mas vocês vão lembrar. Sabe por que vocês vão lembrar? Porque eu vou dar um macetezinho aqui agora pra vocês, ó. Se liga aqui. Vamos relembrar? Ó, gente, ó, vocês concordam comigo que a partícula neutra, a palavra neutra, já lembra o nome nêutron? Não é? Nêutron, neutra, é a partícula nula, zero, não tem carga nenhuma, né? Nem positiva nem negativa. Então, nêutron já vai ser a partícula neutra, né? A parte neutra aí do átomo, né? Opa, eu escrevi no quê? Neura. Eu escrevi neura. Cadê? Tá aqui no apagador. Então, o nêutron vai ser a parte neutra. O nome já fala. Não precisa nem decorar, ficar. O nêutron é neutro, o nêutron é neutro. Precisa? Não precisa, o nome já fala. Então, isso daí é fácil de você ter na sua mente. Só que o que pode confundir é você falar assim, é perguntar assim, sim, e os elétrons e os prótons, quem é positivo e quem é negativo? Aí você, eita, nêutron o nome já fala, mas aqui agora, ó, o que é positivo, o que é negativo? O aluno do Lagoão já vai saber, o aluno do Lagoão não vai esquecer. Por que não vai esquecer? Porque eu dei um macete. Ó, prótons começa com que letra? Pensa aí. Precisa nem pensar, né, gente? Ó, prótons começa com a letra P. E P é positivo ou negativo? Positivo. Ó, começa com que letra? P. P de positivo. Se ligou? Ó, positivo. Se ligou no babado? Ó, gente, se vocês ouvirem as conversas aí, é porque o povo daqui de casa, eu falo pra não ficar conversando lá de fora, mas fica, viu? Então,
Se atrapalhar aí vocês, depois eu vejo no vídeo. Que aí eu vou ter que gravar outro, né? Porque tô daqui de casa. Não entende que eu tô dando aula, gente. É duro, é duro. Mas eu acho que vocês passam por isso também assistindo aula, né? Tem, vocês passam por isso? Depois vocês botem nos comentários. Ah, professor, eu também passo por isso. Eu tô aqui assistindo aula e o povo fica conversando alto na minha casa. Depois vocês comentem. Vamos lá. Olha só. E aí, o que é que sobrou se a partícula neutra, né? O nome já tá falando, vão ser os nêutrons, não é verdade? Se os prótons vão ser positivos, só sobrou elétron para ser negativo. Então, aí já foi, ó. Elétrons negativo. Deixa eu colocar aqui. Negativo. Beleza, gente? Não tem como esquecer mais. Então, se tiver até qualquer questão, futuramente, questão de pode ser de vestibular, de Enem, uma pergunta na escola, com outro professor, coisa do tipo, relembrando as partes do átomo, e perguntar qual é a carga negativa do átomo, como é o nome, qual é a carga positiva do átomo, você já vai saber diferenciar esses três. Nêutron, o nome já fala. Prótons começa com a letra P de positivo, então só sobrou elétron para ser negativo. E aí não esquece mais. Olha aí o macete. Se ligou no babado aí, gente? Tá tranquilo aí para vocês? A gente finaliza aqui átomo, fechamos átomo, não vamos falar mais de átomo agora, tá? A gente vai começar com novos conteúdos, tá certo? Esse daí foi para fechar, não vou começar hoje. Eu vou elaborar para vocês um exercíciozinho sobre esse conteúdo, para a gente só fechar e eu lançar mais uma notinha para vocês, tá certo? E aí a gente já inicia um novo conteúdo. Esse ano ainda, vocês estiverem no primeiro ano, vocês vão retomar esses conteúdos e dar continuidade, tá certo? Com a parte de introdução à química completa no primeiro ano, tá bom, gente? Um beijo, boa tarde para vocês. Se não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, tá certo? Se quiser copiar no caderno a explicação aqui, só é copiar, dá o pause aí e copia, tá bom? Se fica melhor para vocês estudarem. E se ainda aqui ficou alguma dúvida, ou eu falei alguma coisa que você não concorda, que tá errado, ou coisa do tipo, só é falar comigo no WhatsApp, que depois eu volto aqui com o certo que eu errei, tá certo, gente? Um beijo. Tchau, tchau.